Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Sou o professor Adilson e estamos aqui hoje para juntos estudar mais um pouco a Palavra de Deus. Mas antes de nós iniciarmos, eu peço para que você se inscreva em nosso canal, compartilhe para que mais pessoas consigam ter acesso ao nosso conteúdo e você não perca nenhuma das nossas aulas. Neste mês, vamos estudar algumas lições que o livro de Neemias tem para nós em nossos dias, né? O tema da nossa aula será Lições de Neemias para vencer as crises espirituais. Nesse mês eu quero convidar você, que é cristão, que ama a palavra de Deus, para juntos estudarmos como que nós podemos nos fortalecermos espiritualmente nesses dias. Como que nós podemos ser um cristão melhor firmados na palavra de Deus. Como você sabe, nós estamos caminhando a cada dia para nos encontrarmos com o Senhor. A cada dia que passa é um dia menos na nossa trajetória ao encontro do nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo também, Ele está próximo de voltar e buscar a tua igreja. E precisamos estar preparados para esse encontro com o Senhor, né? E o livro de Neemias, ele tem para nós muitas lições. Neemias está classificado entre os grandes líderes que passou por essa terra. E o que esse grande homem de Deus tem para nos ensinar? Mas antes de entrarmos falando de Neemias e de toda a sua liderança, de todo o seu projeto de reconstrução, é preciso nós entendermos um pouco o que aconteceu antes de Neemias entrar em cena. E para isso, nesse primeiro encontro de hoje, eu queria chamar a sua atenção para nós entendermos qual é o projeto de Deus, o plano de Deus de resgatar e de restaurar o homem. Para isso, vamos voltar ao início, onde tudo começou e com tudo que Deus planejou para o homem. Quando nós abrimos a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, nós vamos encontrar sempre um Deus que nos ama, um Deus que é poderoso e um Senhor que está sempre pronto a buscar o homem e a se relacionar com ele. Quando o Senhor criou o homem, Ele criou para ter um relacionamento pessoal com Ele. E o desejo do Senhor é sempre estar junto do ser humano. Por outro lado, nós vamos ver sempre um homem que está disposto a desobedecer a palavra de Deus e a buscar meios de melhorar a si próprio fora do padrão que Deus estabeleceu, e o homem acaba sempre se afastando de Deus. E para isso, Deus estabeleceu um plano para trazer o homem de volta. Quando Deus criou o homem lá no Gênesis, no capítulo 1, e vê que Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, e o desejo de estar junto com ele, o Senhor estabeleceu para que ele tivesse seus direitos, e Deus também deu para ele alguns deveres, estabeleceu alguns limites para o homem. Porém, o ser humano, na sua insatisfação daquilo que Deus colocou nas suas mãos, procurou meios de querer melhorar sua vida fora do padrão da palavra de Deus e acabou se afastando, onde houve ali a queda. Os irmãos conhecem toda a história ali de Adão e Eva, aonde ali a humanidade, desobedecendo a Deus, se afastou de Deus. E juntamente com Adão, ele arrasta com ele toda a humanidade. Todos vão com ele. E a partir daí, Deus estabeleceu um plano para resgatar o homem, né? Então, em sua infinita misericórdia, Deus planejou que ele enviaria o seu Filho Jesus Cristo para que pudesse resgatar o homem de volta e pagar o preço da sua desobediência e do pecado. Tendo o homem uma alma e sendo eterno, se morrermos o nosso pecado, a nossa condenação é ficar eternamente separado de Deus, o que seria tormento eterno. Mas para evitar isso, que Deus não queria isso para nós, Deus planejou enviar Jesus Cristo para que ele pudesse pagar esse preço. Agora,
para que o Senhor Jesus viesse ao mundo, era preciso que Deus preparar um povo, preparar uma nação que pudesse recebê-lo e do qual Deus pudesse se revelar ao homem. Então você conhece ali a história do Antigo Testamento, onde Deus levantou homens como Abraão, Moisés, Josué, Davi, os profetas. Deus foi levantando homens para orientar e conduzir o seu povo. E o Senhor foi preparando essas pessoas para que elas pudessem receber o Senhor Jesus Cristo. E Deus escolheu a nação de Israel. E durante a trajetória desse povo, Deus vai se revelando ao homem. Então nós podemos ver pela palavra de Deus uma maneira como Deus se revela a nós. Deus tem a palavra escrita dele e Deus tem a palavra que ele foi se manifestando. E através da nação de Israel, Deus vai colocando o seu caráter, o seu amor, a sua misericórdia. E as pessoas iam cada vez mais oscilando, né? De altos e baixos. Às vezes se aproximavam de Deus e às vezes se afastavam de Deus. E Deus ia levantando pessoas, homens, seus líderes, para estar instruindo, para estar ensinando, motivando essas pessoas, desenvolvendo a fé para que eles pudessem receber o Senhor Jesus Cristo quando ele viesse nascer. E ao longo da história, o povo de Israel foi alternando muitos altos e baixos, a cada vez mais baixos do que altos, né? E com isso, o Senhor teve que corrigir a sua trajetória. Então o Senhor ia colocando seus juízos, algumas advertências, e por fim, Deus decretou que Deus ia enviar as pessoas para um cativeiro. Então, na verdade, na medida que o Senhor corrigia as pessoas, Deus colocou esses povos numa terra abençoada. E como eles continuavam constantemente em desobediência a Deus e se envolvendo com a corrupção dos povos da terra, com o pecado, com a idolatria e se afastando de Deus, Deus, através dos seus profetas, advertiu que se o povo não se consertasse e não se posicionasse de acordo com a palavra de Deus que Deus tinha dado a Moisés, Deus ia enviar nações que iriam tirá-los da sua terra e iriam ser escravos novamente. O homem continuou se afastando de Deus, perdendo a sua identidade, e Deus enviou primeiro o cativeiro da Síria, que levou as 10 tribos de Israel para Samaria, e na sequência o Senhor, ele leva a nação de Judá, o povo de Jerusalém, para o cativeiro babilônico. E quando Deus leva o povo de Jerusalém para o cativeiro babilônico, Deus queria corrigir a sua rota, Deus queria corrigir a sua trajetória, porque o Senhor Jesus estava para nascer. O Senhor Jesus estava há poucos anos de nascer deste mundo e que o povo não estava preparado. A nação de Israel, a nação lá, o povo em Jerusalém, eles não estavam prontos para isso. E o Senhor precisava corrigir esta rota. E dentro dessa introdução, do início do estudo dessa aula que eu quero compartilhar com vocês, qual que seria a aplicação prática para nós? O que nós podemos entender dentro desse panorama que você já conhece do povo de Israel ali no Antigo Testamento? O que isso tem a ver comigo e com você hoje? O Senhor Jesus está voltando. Na primeira vez, ele estava para nascer e Deus precisava preparar o seu povo. Hoje, Jesus já nasceu, fez o seu plano de resgate, pagou o preço do nosso pecado e agora ele vai voltar novamente. Mas agora ele volta como rei para levar a sua igreja, para reinar consigo eternamente. Como que nós estamos? Como que você está para ter esse encontro com Jesus? Como que a igreja do século XXI está hoje
aguardando o Senhor Jesus. Será que nós estamos preparados para isso? Os sinais que nós vemos hoje no mundo estão muito claros. Deus está falando conosco de uma maneira muito clara que o Senhor Jesus Cristo está para vir, que o Senhor Jesus Cristo está voltando, Ele está retornando e Ele vai vir buscar o seu povo, Ele vai vir encontrar com a sua igreja. E como que nós estamos? O Senhor está falando conosco através de guerras, ameaças de guerras, terremotos, violência, o esfriamento das pessoas, o amor das pessoas estão se esfriando, epidemias, pandemias, a frieza espiritual, e o Senhor está nos chamando a nossa atenção. O Senhor está nos preparando. Lá no passado, o Senhor usou o quê? Usou o cativeiro. O Senhor usou nações que tomavam a outras nações, que tiravam a sua liberdade, que tiravam os seus bens, que as pessoas perdiam os seus direitos de ir e vir, e Deus ia corrigindo. Hoje, Deus corrige, mas usa meios diferentes. Então nós estamos vendo aí a violência que há no mundo. O Senhor Jesus diz que a injustiça iria aumentar, a corrupção iria aumentar, o amor iria se esfriar, guerras e tantas coisas. Então o Senhor está chamando a nossa atenção. Por quê? Porque o Senhor deseja nos despertar. Muitas pessoas se despertou para Jesus durante essa pandemia. Muitas nações estão se voltando para Deus no meio de uma guerra. Ou seja, precisamos ter ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E assim, o povo foi desperto. E quando o Senhor levou o povo para o cativeiro da Babilônia, Ele tratou disso. Ele curou a idolatria do povo. O povo começou a se unir novamente em torno de Deus. E é isso que nós vamos tratar no nosso segundo tema da nossa aula, que é falando um pouco já de Neemias, entrando no livro de Neemias. Nesse primeiro encontro aqui, nesse primeiro bate-papo, eu queria que você tivesse uma visão, um panorama geral de todo o Antigo Testamento, aonde Deus, nessa trajetória, se revelando ao povo, se revelando a sua bondade, revelando a sua misericórdia, revelando o seu poder e se aproximando de Deus, e se aproximando do povo, se aproximando das pessoas, e as pessoas se afastando. Então, cada vez mais o Senhor ia os apertando, e quando esse povo vai para o cativeiro na Babilônia, e quando eles voltam para Jerusalém, eles voltam um povo tratado, um povo curado, um coração totalmente disposto a receber o Senhor Jesus. E na nossa próxima aula, nós vamos falar aqui um pouco, já entrando um pouco, falando de Neemias, como que era aquele trabalho agora com o povo que foi tratado por Deus e que agora eles estão ali agora se fortalecendo, se preparando para o encontro do Senhor. Na próxima semana, nós vamos continuar essa sequência já dentro do livro de Neemias. Como que este homem que Deus levantou, ele colaborou, ele fortaleceu o povo de Deus para que esse povo fosse uma nação fortalecida para ter um encontro com o Senhor, para que eles estivessem prontos para isso. Para isso, se inscreve no canal, não perca nenhuma dessas aulas e também se inscreve no nosso Instagram, Professor Adilson, porque estaremos colocando alguns conteúdos ali também para você acompanhar. Deus abençoe você, tá? Que tenha uma ótima semana, te aguardo lá.